Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Welson. Essa é a nossa segunda aula da disciplina Elementos da Educação para as Relações Étnico-Raciais. Na primeira aula, nós vimos a fundamentação legal, a fundamentação metodológica e conceitual da disciplina, que é bem comum em toda disciplina nós nos ocuparmos um pouco sobre a fundamentação dessa disciplina, sobre a base da disciplina, onde ela está fincada, né? Onde as suas bases estão fincadas aí. Então, nós trabalhamos isso na primeira aula. Para a segunda aula, a proposta é como trabalhar isso, essas relações étnico-raciais dentro da escola e algumas sugestões, alguns modelos de livros que falem sobre essas duas temáticas, relação principalmente aqui, quando nós falamos étnico-raciais, nós falamos em indígenas e afrodescendentes, negros e índios no Brasil, que são as duas raças, as duas etnias, de certa forma, que são relegadas, que são desprezadas do ponto de vista histórico no Brasil e tem uma participação muito grande, como nós vimos na primeira aula. Então, essa segunda aula é a forma vai ser uma demonstração de como a escola precisa, deve resgatar e pode resgatar essas duas raças para o histórico brasileiro, né? Porque assim nós formamos cidadãos baseado nesse histórico que vai poder transformar essa sociedade numa sociedade um pouco mais plural do ponto de vista de oportunidade. Nós somos uma sociedade plural, porém, quando nós falamos em oportunidades, ainda nós somos uma sociedade muito fechada, tudo bem? Então, vamos lá para a nossa segunda aula dessa disciplina. Como trabalhar a diversidade cultural na escola? Então, a proposta do MEC é incluir no currículo temáticas que façam os alunos refletir sobre a democracia racial e a formação cultural brasileira. Então, essa é a proposta principal do MEC, através daquelas duas leis que nós vimos, uma de 2003, a outra de 2005, que umas falam sobre os índios, a outra fala sobre os negros, que está lá na primeira aula, quiser dar uma olhadinha, vai lá na primeira aula, mas só para mostrar para vocês que o MEC, a partir dessas duas leis, ele elaborou estratégias, políticas públicas para fomentar esses temas na escola. Então, formar realmente uma democracia racial. Os educadores têm um papel fundamental nesse processo, o de mostrar aos alunos que todas as raças presentes no Brasil têm e tiveram importâncias iguais na formação da cultura brasileira. Então, a expectativa é diferente do que alguns pensam. Alguns pensam da gente trabalhando negros e índios na escola e etc, etc. Nós vamos elevar a cultura indígena, a cultura afro brasileira, acima das outras. Não. A ideia é demonstrar que elas tiveram participação, principalmente na formação cultural. Na formação cultural. Por quê? Porque é essa a formação mais rica de um país. Tá bom? Então, o professor deu um exemplo aí. Nós falamos coisas que nós comemos coisas, por exemplo, que vieram dos índios, nós comemos coisas que vieram dos negros, panelada dos negros, vários chás que nós tomamos vieram dos índios, vários tipos de comida, principalmente envolvendo pratos, envolvendo peixe, vieram dos índios. Então, é sobre isso que nós estamos falando. Claro que não é só no dia do índio ou no dia da consciência negra, você vai lá com pratos típicos. Não, é muito mais do que isso. É isso também, mas é muito mais do que isso. É trabalhar conteúdos que façam o aluno se reconhecer ali, principalmente. Então, como nós poderíamos trabalhar, a minha proposta para hoje, mostrar para vocês em vários níveis da escola de como nós deveríamos trabalhar essas temáticas. Então, eu separei a partir da educação infantil. Então, na educação infantil, o essencial é apresentar a diversidade. Todas essas propostas que eu trouxe, elas são baseadas no que a LDB e os PCNs
eles indicam ou eles obrigam, no caso da LDB. Então, durante o período em que frequenta a creche ou a pré-escola, as crianças estão construindo suas identidades. Pronto, isso é fato. Constrói e começa a construir a sua identidade, a sua autonomia logo na pré-escola e na creche. Por isso, desde os primeiros anos de escolaridade, os alunos já precisam entender que são diferentes uns dos outros e que essa diversidade decorre de uma ideia de complementaridade. Uma raça complementa a outra. Uma raça não é diferente da outra a ponto de excluir esta outra. Pelo contrário, existe uma complementaridade. Para que isso aconteça, a creche precisa ser transformada em um ambiente de aprendizagem da diversidade étnico-racial, que estimule os pequenos a buscar suas próprias histórias e a conhecer as origens dos colegas. E aí, como exemplo, eu trouxe a parte teórica e também me preocupei em trazer a parte prática. Então, como exemplo, o que seria, professor? Umas ações simples, como pendurar imagens de personagens negros e indígenas nas paredes. Isso para o ensino médio, ensino fundamental, talvez não tenha tanta importância. Mas para um ambiente ainda de educação infantil, tem uma importância muito grande. Porque esses personagens, de certa forma, eles vão nutrir uma curiosidade em querer saber. E mais tarde isso vai ser relembrado por esse aluno, e aí nós chamamos isso de formação de identidade. Adquirir alguns livros com personagens de origens africanas e indígenas, ter bonecos negros na brincadeira e passar filmes infantis com personagens negros e indígenas. Notem, não é para ter uma enxurrada de negros e índios dentro da escola, até porque nós não temos só eles e nem aqueles que se originam deles. Não. O importante é nós trabalharmos com todas as raças, todas. E essas também precisam entrar na escola. Quando eu digo para colocarem, é porque não existe ainda. Ou se existe, diz muito pouco. Do primeiro ao quinto ano, o que deveria ser feito? O que é o essencial nesse período? Valorizar as culturas indígena e africana. Isso é o essencial. É o momento de falar sobre a colonização portuguesa no país e traçar um paralelo com a realidade social dos negros hoje. Então, o importante é não trabalhar de uma forma muito equivocada como alguns estão trabalhando hoje, fazendo esse link entre o presente e o passado e encontrando uma dívida enorme aí. Então, essa dívida enorme, ela tem que ser olhada do ponto de vista histórico, mas ela não pode encontrar culpados. Não existe culpar, eu que sou pardo, sou culpado pela escravidão no Brasil dos negros. Não. Não é essa a ideia. A ideia é olhar, claro, com o que aconteceu no passado, traçar um paralelo com a realidade do Brasil e criticar, questionar, tá bom? Por que ainda existem essas coisas? Por que ainda no Brasil existem tantos negros na faixa mais pobre da população? Tem alguma coisa a ver com a escravidão? Se tem, investiga-se. Exemplos do que nós podemos fazer: propor projetos e atividades permanentes que valorizem as culturas indígena e africana, como apresentações teatrais de histórias da literatura africana ou lendas indígenas. Por exemplo, Romeu e Julieta, da Europa. Qual é a peça mais encenada nas escolas do mundo, do Brasil e do mundo ocidental? Romeu e Julieta. Então, procurar outras peças que falem da cultura africana ou indígena, ou da própria cultura brasileira, que traz traços daí. Trabalhar os elementos de ritmos como o samba e o maracatu nas aulas de música, tá bom? Explorar alguns elementos da capoeira nas aulas de educação física são boas formas de abordar os conteúdos no decorrer do ano. Então,
sempre encontrar ali espaço. Eu sempre faço um exercício seguinte: se eu encontro um espaço, facilmente, às vezes eu encontro, para encaixar ali uma peça de um autor branco ou da Europa, se eu encontro ali facilmente para encaixar um esporte que não seja indígena, alguma coisa do tipo, eu também vou ter um trabalhozinho para encaixar esses outros. E aí é bom que eu encaixe e trabalhe antes a parte teórica para explicar bem para eles o que é aquilo, de onde nasceu. A capoeira no Brasil ainda ela é muito estigmatizada, ela ainda é muito vista com maus olhos. Então eu preciso explicar de onde veio aquilo, o que significa, que aquilo é um ato de resistência. Então é muito importante primeiro a teoria, depois eu apresentar a prática. Do 6º ao 9º ano, o essencial é discutir o preconceito, que já entra como uma forma muito importante de trabalhar o preconceito, de discutir o preconceito, sem encontrar culpados. Repito, o ensino fundamental 2 é o período ideal para o professor explicar aos alunos que o Brasil foi um país escravocrata e que a abolição da escravidão não veio acompanhada de um processo de inclusão dos negros na sociedade brasileira. O professor pode fazer um resgate histórico para demonstrar o quão difícil foi a abolição da escravidão no Brasil. Foi a conta-gotas, foi aos poucos, foi massacrante, foi maçante, foi demorada, foi tardia. Tudo isso tem que ser explicado, né? E tudo isso tem que ser trabalhado como prevenção do preconceito. Exemplo dessa atividade: promover debates sobre as causas do preconceito contra os negros é fundamental. Nas aulas de ciências, os professores podem trabalhar as teorias raciais do século XIX, que queriam acabar com a miscigenação e pregavam a necessidade do branqueamento da população. Então, quando surgiu essa ideia de ciência mesmo, querendo provar, querendo demonstrar que o homem branco era mais inteligente, era mais forte, era mais adaptável, mas a realidade provou o contrário, graças a Deus. Nós provamos que a mestiçagem, nós provamos que a miscigenação trouxe um ganho inigualável para a sociedade, para a humanidade. Enquanto mais se mistura, mais forte o homem fica, menos doença ele pega. Hoje a ciência já prova isso, mas no século XIX falava exatamente o contrário, por isso que queriam proibir. E aí o professor precisa entrar nessa discussão e demonstrar que, assim como a ciência foi vencida lá, a ciência de hoje ela precisa estar com olhos abertos e voltados para esse lado, porque nós podemos ter sim retrocessos, nós podemos ter, e aí precisamos sempre estar vigilantes com relação a isso. Por que eu digo isso? Porque o preconceito ele sempre procura algo onde se apoiar. E a ciência hoje em dia, onde as pessoas dizem que a ciência é a verdade inquestionável, que não é, a verdade inquestionável é a verdade religiosa. A ciência é uma verdade questionável, graças a Deus que assim seja, porque no século XIX pregava que o negro não podia se misturar com o branco. Olha aí, olha como nós questionamos essa verdade e hoje nós já pensamos diferente, graças a Deus. Então, é por isso que nós temos que estar vigilantes, porque assim como esse preconceito do século XIX surgiu, outros surgirão parecidos com ele, tendo a ciência como uma base muito forte. Então nós precisamos estar vigilantes para entender de onde é que vem esses estudos. Por exemplo, no ensino médio, o essencial no ensino médio é debater o preconceito de raça. Nós começamos a fazer isso lá no ensino fundamental 2, debatendo o preconceito, e aqui nós trabalhamos com o preconceito de raça. Nesta etapa, os professores de sociologia podem trabalhar o próprio conceito de raça, sempre com o objetivo de discutir a valorização das diferentes manifestações culturais com base nas representações do outro, a existência de cotas raciais nas universidades públicas e os motivos pelos quais elas se fazem necessárias no Brasil também podem gerar debates interessantes com a turma. E é muito interessante a gente olhar
por exemplo, para essas cotas, não com preconceito, mas olhar, existe necessidade e deixar a turma à vontade para ela discutir. Nós darmos os números para a turma e deixar ela à vontade para discutir sem preconceito. É uma boa oportunidade para esclarecer aos estudantes que as cotas, por exemplo, fazem parte de um longo plano de ações que visa incluir os negros dignamente na sociedade. Muito importante nós observarmos que as cotas não são as únicas ou a única ferramenta, as cotas não são a única ferramenta de promoção da diversidade no Brasil, principalmente com relação a negros e índios, não, definitivamente, e nem devem ser. Nós precisamos de outras, muito mais eficientes, a longo prazo. As cotas de 2024 termina a primeira fase, então o governo vai avaliar, reavaliar, para ver a necessidade de implantar outras ou não. Então é muito importante nós discutirmos isso com serenidade, com objetividade, com números. Existe uma ideia errada, equivocada na sociedade, de achar que a opinião de todo mundo deve prevalecer. Não, peraí. O teu ponto de vista é importantíssimo e deve ser levado em consideração em todo o debate. Só que não. Contra fatos, não há pontos de vista. O meu ponto de vista, o seu ponto de vista divergem, tudo bem, mas se estamos diante de um fato, eu tenho que deixar meu ponto de vista sobre aquele assunto em segundo plano. O fato vem primeiro. Entendeu? As pessoas estão confundindo opinião com fato. A tua opinião sobre uma coisa é tua opinião. Mas se aquilo tem um fato ali, se aquele fato é comprovado, é meio que louco você ficar dizendo que a tua opinião tem que prevalecer. Não, a tua opinião tem que ser respeitada, mas o fato é que tem que ser respeitado. A verdade ali, científica, tem que ser respeitada. Ela pode ser questionada. Para ela melhorar, para apurar, mas tem que ser levado em consideração primeiro o fato. Depois as opiniões vêm, mas o fato é o mais importante. Como os índios eram e em algumas escolas são tratados. Eu trouxe aqui alguns exemplos. O indígena como ser genérico, onde as pluralidades das identidades étnicas ficam completamente apagadas. Então, como eles eram e ainda são tratados em algumas escolas. Então, esse índio genérico, de qual tribo é ele? Não, ele é índio. Ele é da mata, ele é selvagem, ele é índio. O índio tido como ser exótico, ou seja, algo bem distante da minha realidade, algo assim, às vezes engraçado, às vezes misterioso, mas exótico. O índio romântico, vinculado à ideia de bom selvagem, apresentado sempre no passado como uma figura ambígua de herói e perdedor. O índio fugaz, que anuncia um fim inexorável, seja pelo extermínio físico ou pelo processo de aculturação. Então, esse índio que está morrendo, esse índio que está acabando, esse índio que já passou, esse índio que faz parte do passado, ele às vezes é apresentado na escola. Mas nós precisamos trabalhar o mais atual possível, claro, trabalhando a sua história, que tem como resultado a sua identidade. Precisamos olhar para a história, mas também trabalhar a atualidade. O Dia do Índio, em 19 de abril, não deve ser mais apenas um dia no qual as crianças pintam os rostos, vestem tangas, põem cocares de pena nas cabeças, saem andando em círculos ao redor de uma fogueira imaginária, batendo os pés no chão e fazendo o típico som com a mão na boca, aquele som. Não deve isso ser apenas para isso o dia 19. Tem que ser algo muito mais profundo. O Dia do Índio deverá agora ser um dia no qual as crianças devem realmente reconhecer as culturas destes povos, sabendo que os índios foram de um jeito no passado e que no presente já são outro.
Por mais que ainda haja casos de povos vivendo como seus antepassados, em locais isolados do país, principalmente na região norte, mas o índio, ele tem uma identidade hoje, né? E tem que ser respeitada essa sua identidade. E eu trago aqui a exposição de comidas típicas e artesanato, além de uma reflexão sobre a realidade atual da cultura indígena, né? Alimentação e cultura, projeto de ação na escola, nós vamos trabalhar um pouco isso. E agora eu queria mostrar para vocês livros que podem ser explorados na escola para conhecer melhor a composição da cultura brasileira. Então nós temos o Menino Marrom do Ziraldo. O Ziraldo fez o Menino Maluquinho e nós temos o Menino Marrom, né, que já começa um pouco quebrando essa ideia do preconceito, ou tocando nessa ferida do preconceito, chamando o menino de marrom. Então, Lendas da África, do Júlio Emílio Braz, então, um livro também muito bem recomendado. Se vocês quiserem, vocês encontram esse livro barato nas livrarias, na internet, na Cultura, na Amazon, você encontra muito barato esses livros, tá bom? Basta digitar o nome do autor e o livro. Luana, a menina que viu o Brasil, Neném, Haroldo Macedo. Então, é um livro que fala sobre a história do Brasil, contada de maneira bem lúdica, né? Então, o nascimento do Brasil. Então, isso é muito bom para a criança, porque nós falamos de índios, ali da época em que os portugueses chegaram e foram recebidos pelos índios. Menina Bonita do Laço de Fita, da Ana Maria Machado. Essa autora é muito boa e o livro é muito recomendado, porque fala sobre essa ideia dos cachos de cabelo, do cabelo do negro, então da valorização da identidade do negro no Brasil. Então isso é muito importante ser trabalhado na escola. O Cabelo de Lelê, de Valéria Belém, também com essa temática dos negros, que fala sobre a origem do povo brasileiro através do povo africano. Caçadores de Aventuras, de Daniel Munduruku, é um autor que trabalha muito essa ideia da cultura indígena. E aqui, esse livro fala de uma forma bem lúdica, mas também voltada para essa ideia de fazer com que a criança adentre a mata, ela olha a mata e aquele mundo do índio, isso é muito importante. O Selvagem General Couto de Magalhães, esse livro também é muito bem recomendado, fala sobre essa ideia da mata também e do habitat natural dos índios da época. Tecoa, Conhecendo uma Aldeia Indígena, do Olívio Jecupé, muito bom também. Esse livro ele é recomendado para ser trabalhado próximo ao Dia do Índio, com algum projeto voltado para o índio. Preta, Parda e Pintada, de Helena Gomes, também um livro muito bom e recomendado para as crianças. E aqui, para finalizar, eu trabalhei algumas das principais etnias, 305 etnias oficiais ainda, olha a loucura, nós temos no Brasil. Então, não é pouco, é muita coisa para ser trabalhado. Então, índio não é um só, índios são vários índios, assim como nós, povo brasileiro, não somos um só, nós somos vários povos dentro de um, né? Nós temos pessoas do Rio Grande do Sul que não tem nada a ver do ponto de vista de comida, de dialeto, falam a mesma língua, mas com um dialeto diferente, comidas diferentes, de pessoas que moram no Pará, por exemplo, na Amazônia inteira, mas principalmente pessoas que moram no Nordeste também, que tem uma diferença muito grande, que tem a sua identidade, e isso é que faz do Brasil tão rico. O Brasil plural é refletido na sua riqueza cultural. Bom, então eu queria agradecer a todos pela paciência, muito obrigado. Assistam o vídeo e respondam à atividade. Vocês também receberão o material dessa disciplina, junto com 2 atividades
que servirá tanto esse material como esse vídeo, assim como o outro, eles servirão para que vocês respondam às atividades, às avaliações, principalmente vocês adentrem, aprofundem mais os conhecimentos com relação às relações étnico-raciais na escola. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.